e bastante local. Saiu uma nova pesquisa da Datafolha e eu queria saber sobre as eleições em São Paulo. Saiu para outras capitais, mas vou fazer uma pergunta sobre São Paulo. Como vocês veem o quadro Boulos, Marçal, Ricardo Nunes, com essa nova pesquisa Reginaldo Nasser? Bom, é uma disputa dura e tudo indica a tendência das pesquisas, não só do Datafolha, de outras que têm acompanhado, estão no mundo patamar, uma pesquisa dura que vai até o segundo turno, que anuncia, de certa forma, já digo por que é de certa forma, a disputa presidencial. À medida que o Lula, né, patrocinou a a candidatura do Boulos, aliança do PT, pelo PSOL, né, quer dizer, há um compromisso do Lula. Então, todas as forças de. Eu ia falar de direita, viu, Haroldo? Mas é tudo a mesma coisa. Centro, direita, extrema, toda essa porcariada toda aí, estão se colocando contra. Então, a Faria Lima já é Marçal, Pablo Marçal. Logo, logo eles podem voltar para o Nunes, mas tanto faz, é uma oscilação. Então, nesse nível dessa classe média alta, parece que o Marçal está aumentando em alguns lugares. O Marçal está aumentando nas pontas, né? Jovem, juventude e periferia, e na outra ponta que é antes. E na juventude e periferia, aí tem a notícia boa e ruim para a esquerda e para o Boulos. Por quê? Porque boa parte, se eu não me lembro, 40%, que votou em Lula estão escolhendo o Marçal. É ruim. Mas é bom que ele pode tomar esses votos. Ele pode fazer com que esses votos venham para o campo. Então, há essa perspectiva. De outro lado, o Marçal, com esse barulho, ele cresceu, claro, mas nessa ele não cresceu o que se esperava. Então, já se cogita, ou já se coloca a hipótese, se ele está atingindo o seu nível máximo. Vamos ver a próxima pesquisa. Ninguém sabe, mas pode ser que ele atingiu. O Nunes parou de cair. Então, esse é um dos motivos pelos quais também ele não cresceu. Na espontânea, se a gente pegar as 3 últimas pesquisas, o Boulos é o único que está em ascensão contínua. Ele começou mais ou menos lá na primeira pesquisa em 10%, 11%, a espontânea está em 19%. O Marçal chegou agora a 15%. E o Nunes oscilou, caiu, subiu de novo para 9%, 10%. Né? Então, a espontânea é que indica um voto mais consolidado. Né? Então, é uma disputa. O Boulos, o Marçal, sabe, é aquele que não é um cara da política de rua. O Boulos tem feito as duas coisas, eu acho corretamente, tem feito a campanha televisão, rádio, tal, redes, mas também o corpo a corpo. Eu continuo acreditando nisso. Estou meio contra a corrente, todo mundo só olha para a mídia e tal. É uma adesão que vem a gota a gota, mas ela é sólida. Né? Então, é isso. Eu acho que o quadro é esse, e não é, como alguns estão olhando assim, um quadro tão, da perspectiva de esquerda, um quadro ruim. Se esperava isso. A prefeitura está gastando muito dinheiro na campanha, fazendo muita coisa já há um tempo, né? E lutar contra tudo isso é duro. Mas eu acredito que o Boulos vai para o segundo turno. Vou torcer para que ele vá com o Marçal, porque, segundo as pesquisas, é a maior probabilidade dele ganhar. Tá certo. Eu vou dar uns números aqui só para as pessoas acompanharem. No primeiro turno, a pesquisa não é espontânea, como é que chama isso? Agora escapou. A pesquisa Estimulada. estimulada. Primeiro turno, Boulos 23%, Marçal 22% e Nunes 22%. Aparentemente todo mundo empatado, mas com essa nuance de que o voto do Boulos está mais consolidado, no Marçal e no Nunes, não. No segundo turno, se for Nunes versus Marçal, 53-31 para o Nunes. Se
o Nunes versus Boulos, 49 para o Nunes, 37 para o Boulos. Ou seja, o Nunes vence nos dois cenários em que ele é apresentado. Se for Boulos versus Marçal, o Boulos vence o Marçal por 45-39 no segundo turno. Mais nada. Sua vez de falar desses números. Obrigado. Bem, eu queria propor aqui uma reflexão, né? Que a gente vê nessa eleição de São Paulo como uma grande metrópole que os fluxos, né, de Milton Santos em São Paulo vibram pelo Brasil inteiro. Essa eleição tem uma grande importância, né? E por isso todos os olhos voltam-se para essa eleição nesse momento. Então, o que a gente vê nessa eleição é o Marçal com 70% dos votos, dos votos consolidados e o Boulos com 75%. É, de fato, uma polarização da população paulista. Isso tem demonstrado a amplitude e a resiliência desses dois campos, né? Os demais candidatos, né, a Tabata, o Nunes e o Datena, possuem menos de 50% da decisão de votos, demonstrando que o paulistano que vota hoje nesses três candidatos possui, respectivamente, 22%, 9% e 7%. Esse campo que vota nesses três candidatos, eles terão que ser empurrados para algum campo. E aí vem das estratégias de cada candidato para poder conquistar, né? Nesse momento, pensando enquanto esquerda, é preciso que se crie estratégias e a gente vai observando como o Boulos vai costurando isso para consolidar esse campo que é de uma amplitude tremenda, né? A gente vai de Nunes até Tabata Amaral. Bem, então é muito curioso que a gente vê agora, nesse momento, acontecer em São Paulo, uma reflexão do que foi as eleições aqui no Brasil como um todo. E quais são os campos de São Paulo, né? O caráter do eleitor do Boulos e o caráter do eleitor do Marçal, né? Qual é a figura desses dois eleitores? Bem, fica aí para os próximos capítulos, né? Para a gente acompanhar como que vai ser isso. Eu espero que, claro, com a vitória de um campo equilibrado, porque a figura que o candidato de direita traz para a eleição de São Paulo é um tanto quanto mambembe, faz a eleição parecer um palco, né? Onde se precisa chamar a atenção do espectador de qualquer forma e de qualquer maneira, mesmo que para isso precise perder as pontas de tudo. E vamos ficar muito atentos, né, sobre essa eleição, porque isso pode dizer muito para a gente sobre o futuro do país e sobre a governabilidade do governo Lula nos próximos anos. Obrigado, Mainara. Vanessa Martina. Bom, primeira avaliação, assim, não estou acompanhando tanto a disputa em São Paulo, porque já nem moro nas redondezas, né? Mas é o seguinte, a situação do Boulos é complicadíssima, dificílima, a tendência geral é Marçal e Nunes. Então, o Boulos ainda... Não, é só verdade. O Marçal, a rejeição, Reginaldo, professor Reginaldo, a rejeição do Boulos é muito maior que a do Nunes. E o Nunes tem a máquina na mão, então é fácil fazer essa conta. Mas tá. Não é que o Boulos está fora da jogada, eu só acho que hoje a tendência é essa. Digamos que se nada for feito de extraordinário, vai Nunes e Marçal, e aí vai ter que ter o voto no menos pior. Então, o Boulos ainda tem uma chance. Primeiro, parar de repetir os erros que foi feito desde 2018, que foi feito em 2020, 18, 22, com relação a Bolsonaro. A esquerda brasileira não aprende nada nunca com ninguém. Aconteceu no Brasil em 18, aconteceu no Brasil em 22, aconteceu na Argentina em 23, e ninguém aprende nada. Então, assim, primeira coisa, a esquerda precisa aprender com os erros.
A mídia não vai aprender mesmo, acho que não está nem um pouco interessada, então está banalizando o Marçal, banalizando os crimes do Marçal, banalizando as bobagens, banalizou tudo. Então, também, né? Então, o Boulos, a meu ver, se eu fosse se fosse parte da estratégia política do Boulos, o que eu diria a ele? Queridão, larga esse mote de paz e amor. Acabou a era do paz e amor, o linha paz e amor, etc, etc. Agora é tempo de confrontação. Vai para cima, mas vai para cima do Nunes, não vai para cima do Marçal. Deixa o Marçal com a Tabata, deixa a Tabata batendo no Marçal à vontade. Inclusive, faz dobradinha com a Tabata, cara. Deixa ele e quebra o Nunes. Tem tantos dados, tanto jeito de acabar com o Nunes, espero, né? Por quê? Porque nos já decididos, o Nunes só tem 52% dos decididos. O Boulos tem 75%, o Marçal 70%, ou seja, das pessoas que votam neles, 75% do Boulos fechou com ele. 70% do Marçal, mas 52% do Nunes. Então, o Nunes ainda pode trazer votos para o Boulos. Ah, mas por que o Nunes pode levar para o Boulos? Porque dos votos do Nunes, 40% é bem dividido, 39% para o Boulos e 40% para o Nunes. 39% para o Boulos e 40% para o Marçal. Se o Boulos consegue tirar esses votos que eventualmente, né, podem ir para ele, do Nunes, fazendo uma campanha pesada contra o Nunes, eu acho que ele vai para o segundo turno. E a outra questão importante é tentar trazer e se aproximar muito do eleitor da Tabata, mas não no sentido de, tipo, ai, Tabata querida, que boazinha, que bonitinha, não. É também desmontar a Tabata, mas de forma que o eleitor dela possa vir para ele, porque boa parte dos eleitores de Tabata, que são 9%, não estão desprezíveis para nada, 48% vão para Boulos. E o Datena também, a maioria dos votos do Datena vão para Boulos. Então, o Boulos tem que forçar uma estratégia de voto útil, como se o cenário fosse ele, Marçal, e ele é a única opção contra o fim do mundo. Mas montar o Nunes e tirar, digamos, que o Nunes da jogada, o que não é fácil para nada, né? Porque tem 3 empatados. É isso. Mas pode acontecer qualquer coisa, porque eles têm empate técnico, né? Então... Normalmente, o apresentador não se mete no debate. Mas eu vou meter um pouquinho. É você, o apresentador. Então. Eu acho muito difícil o Boulos ficar fora do segundo turno. Né? Primeiro, porque tem muito voto consolidado e porque ainda há votos a virem que o Lula vai trazer durante a campanha, a Marta vai trazer. Ou seja, há um caminho a percorrer ainda para o primeiro turno. A questão me parece ser complexa, porque não cabe ao Boulos escolher o adversário. Porque se ele escolhe um adversário só, seja para bater num para o outro passar, seja para tirar voto de um, ele vai se envolver numa disputa muito complexa e ele pode aumentar a rejeição dele, e a questão é o segundo turno. Agora, de fato, eu concordo, tenho uma concordância com a Vanessa. Acho que falta energia na campanha do Boulos. Falta a gente reconhecer no Boulos a figura capaz de derrotar o bolsonarismo de vez, mesmo que não aconteça, mas a gente olhar para o Boulos e falar: esse cara, uma hora ele vai acabar com o bolsonarismo. E isso ele precisa construir para o segundo turno. Acho que é mais importante pensar no segundo turno. Claro que não pode abandonar o primeiro, senão não chega lá. Mas o cenário hoje, me parece, ainda é de termos Boulos no segundo turno e os votos da direita e da extrema-direita escolhendo o que eles acharem na reta final, que vai ser o mais anti-Boulos, né? Então, essa é a minha opinião. Como vocês gostaram do tema, eu vou dar mais 1 minuto para cada um, porque eu estou vendo que todo mundo está querendo falar um pouquinho. Eu falei a mais. Reginaldo, você tem 1 minuto. Não, primeiro tem o dado que eu apontei aqui, eu acho que as pessoas precisam ter isso muito claro. A Vanessa falou em como derrotar. Eu não sei como, né? Quem souber disso daí vai ser o marqueteiro do ano, ou consultor político. Mas quem vota, uma boa parte de quem vota no Nunes e no Marçal
embora eles sejam direita, quem vota neles não necessariamente é de direita. Estou dando um dado: 40% votou no Lula. Precisa ter isso em mente. E é isso que eu estou dizendo, trazer esse pessoal que votou no Lula, o Haroldo falou do Lula. Isso é uma coisa. Já termina aqui. Ou do Nunes? Dos dois. Dos É mais ou menos dos dois, eu não lembro de cabeça, mas é 40%. Outra coisa, e aí já termina. Nunes e Marçal, uma boa parte dos votos é vaso comunicante. Vai para um, vai para outro. Não tem como tirar do Boulos e ir para lá. É essa que é a questão. Eles vão ficar oscilando entre eles. Então, impossível não, mas pouco provável que eles tirem voto do Boulos, que ele não alcance o teto para o segundo turno. Mainara, seu minuto extra. Reginaldo já gastou dele. Olha, o meu já veio desgastado, ó. Aí, obrigada, José. Olha, uma coisa muito interessante para a gente observar nesse momento é o voto ideológico. Eu acho que tem muita gente que está votando, que vota, claro, no Boulos pelo voto ideológico, que vota no Marçal pelo voto ideológico, mas quem vota no Nunes não vota ideologicamente. Estudar, é preciso nesse momento estudar o perfil de cada eleitor, de quem é o eleitor do Datena, quem é o eleitor do Nunes, e quem é esse eleitor perdido do Marçal, que está aí nessa de vamos surfar nas novas ondas políticas, para chamar essas pessoas, para dar um sacode nessas pessoas, para falar, cara, vocês vão deixar a prefeitura de São Paulo, a cidade mais importante do país, cair nas mãos de um goiano que fala ser pira num debate. É um absurdo, não dá para isso acontecer, gente. Então, essa tática de dar um sacode, aí realmente fica com o marqueteiro. Mas aqui, para o marqueteiro que deve estar nos assistindo, se estiver nos assistindo, é preciso realmente mais energia. Vou fazer coro aqui aos meus colegas. É preciso de uma campanha mais enérgica e uma campanha que realmente vá para o campo de batalha. Obrigado, Mainara. Tem que ir com muita tática e muita estratégia, mas tem que ir. Vanessa. A minha ideia não é de trazer voto do Nunes para Boulos e voto de Marçal para Boulos, porque eu sei que isso não vai acontecer. Inclusive, me preocupa, que algo possa acontecer com a candidatura do Marçal, porque aí o Nunes, enfim, dispara, né? Porque os votos tendem a ir de um para o outro. A questão é escolher, sim, com quem você vai para o segundo turno. O Lula escolheu quem vai para o segundo. Você tem que escolher quem vai para o segundo turno, por quê? Nunes e Boulos, o Nunes está com a máquina inteira na mão. E a questão é a falta de compreensão do momento histórico, zeitgeist que a gente vive, que ninguém parece entender, é meio alucinante. O Marçal é antissistema. O Marçal fala bizarrices, o Marçal é o Milei da prefeitura de São Paulo, porque é um cara maluco, que vai explodir Banco Central, que vai fazer sei lá o quê. Então, ao ser isso, não interessa muito se a pessoa votou no Lula, se votou no Bolsonaro, se votou em quem for. Interessa que ela acha que São Paulo está uma droga, que vai continuar uma droga e que ela está se lascando para o que está acontecendo. Então, vai botar um maluco lunático que, tipo, pelo menos ele ficou rico. Então, se ele ficou rico, ele sabe fazer alguma coisa e vai arrumar isso aí. Então, assim, é antissistema. Boulos é super político. O Nunes é super político. Quem não é político ali é o Datena, mas também está com uma rejeição alta e não alavancou. É capaz do Datena sair também, né? Ainda há esse fator. Então, eu acho que, tipo, apostar no Lula é óbvio, abraçar o Lula, levar Lula para o palanque, né? Exploremos Lula. Mas o Boulos tem que acordar. O zeitgeist dessa era é ser disruptivo, é você apostar na polarização, sim. Então, você tem que apostar na mudança, transformação, falar de coisas que não é continuidade. O Boulos parece que está querendo reformar a prefeitura de São Paulo. Porra, o Boulos é o cara de esquerda, ele devia estar querendo implodir a prefeitura e fazer transformação e fazer isso. Qual é a grande proposta do Boulos? Mas você tem visto os programas do Boulos? Eu nem estou morando em São Paulo, eu vejo que chega nas minhas redes sociais. Mas se você não vê, como é que você está avaliando a propaganda dele?
Não me chegou até agora, e poderia ter chegado, porque acompanho muitos jornais, todos são de São Paulo. Não chegou nenhuma proposta disruptiva que o Boulos tenha apresentado e que seja, meu Deus, isso vai transformar a cidade. Mas, professor, é preciso analisar também, professor, que o que chega na gente é o que chega no eleitor comum. Eles não veem propaganda, ninguém mais vê TV. Então não estão vendo televisão. Programa político. Aí vai fazer o quê? Então, as eleições, infelizmente, são assim. Não, você não vê televisão, você não vê Instagram e nem Facebook. Eu vejo e só chega para mim coisa do Marçal. Mas eu, digamos que ativamente busco coisas do... Professor, mas é isso, é algoritmo, é rede. Se chega do Marçal, você vai lá em busca do bolo, você conheceu, ué. Não, tá bom, tudo bem, fica para outro dia. Não, gente, aqui não vai dar tempo para a gente continuar, mas tem um ponto. Falta essa energia na campanha, no Instagram, nas redes sociais, para chegar com força. Se não está chegando na Vanessa, tem problema, né? Tem problema. Como diria, alguma coisa não está funcionando e precisa funcionar. Claro, tem 500 questões que estão fora do controle da campanha e é preciso levar isso em conta também. Mas eu ainda vou insistir, já que vocês tiveram 1 minuto, que se eu pudesse fazer uma aposta hoje, se eu jogasse dinheiro nisso, eu colocava alguns trocados de que o Boulos está no segundo turno e que a grande questão é ter tática para garantir essa chegada no segundo turno e estratégia para vencer no segundo. Isso passa por... jogo do Tigrinho, hein? Não é jogo do Tigrinho isso, não. Isso aí ninguém aqui defende isso. Mas é isso, assim. O cenário para chegar no segundo turno está desenhado, com emoção. Né? Não é sem emoção. Não tem polêmica, o Boulos não está jogando na polêmica. Mas então, assim, a Tabata respondeu muito bem ao Marçal, a ascensão do Marçal. Ela não ganhou votos, mas ela ganhou consistência política. Sim. O Boulos precisa ganhar consistência política, porque no segundo turno, consistência política vira voto. Essa que é a minha avaliação, o meu palpite. Respeito todos vocês e agradeço demais esse outubro que a gente fez hoje, nessa quinta-feira.